A gente está, esse trimestre, estamos falando sobre mordomia. Tá? Então, a doutrina da mordomia é, basicamente, que Deus é o dono de todas as coisas e aquilo que está na nossa mão, nós só administramos para Deus. Então, nós temos que administrar da maneira que agrada a Deus, da maneira que Ele deixou as instruções dele para nós administrar. Então, a gente falou sobre a mordomia da igreja, a mordomia do cuidado com o próximo, mordomia das coisas, mordomia da família. Então a gente vai falar sobre a mordomia do corpo, do nosso corpo físico aqui. Segundo, né? É. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, por bem ou mal. Certo. O nosso corpo, esse corpo físico, é aquilo por meio do qual nós agimos neste mundo. Tudo que você faz nesse mundo é por meio do seu corpo. Então, quando houver o juízo final, haverá a avaliação das nossas obras. E aí ele fala dessa forma. Aí, aquilo que tiver feito por meio do corpo, nós vamos prestar contas. E assim, isso significa que nada que você faz com o seu corpo é irrelevante. Não é irrelevante. Ele está na balança do juízo de Deus. É claro que essa balança do juízo, ela não significa uma perdição ou salvação dependendo das obras. O que depende das obras, o que é resultado das obras é o galardão. A salvação ou perdição, ela é definida se a pessoa tem aliança ou não com Jesus Cristo. Se ela tiver uma aliança com Jesus Cristo, ela está salva pela representação dele na cruz. Mas há diferença entre os salvos. Eles têm os salvos que obedecem mais e os que obedecem menos. Existem salvos que trabalham mais e trabalham menos. Existem salvos que pecam mais e pecam menos. E essa diferença vai ser a diferença do galardão. Ou seja, a sua recompensa no céu é maior ou menor de acordo com o seu galardão, com as suas obras. Então, não é que deixa de ser salvo, mas ele recebe uma recompensa menor do que o outro que foi mais fiel a Deus. Então, Deus é justo e vai aplicar essa justiça também relacionada às obras. E aí, 2 Coríntios 5,10 fala: nós receberemos de acordo com o que nós fizemos por meio do corpo. Então, quando a gente fala de mordomia do corpo, eu tenho que pensar que o corpo, para Deus, é importante. Nosso corpo físico. Não é uma questão só dele salvou a nossa alma, salvou o nosso espírito, e aí o corpo você faz o que você quiser, ou o corpo não tem importância, ou você pode deixar o corpo para lá. Não, o corpo é importante. Nós seremos julgados de acordo com a maneira que nós agimos por meio desse corpo. Porque tudo que nós fazemos neste mundo, a gente faz por meio do corpo. Correto? Algum comentário sobre isso? Querem fazer isso? Não. Vocês podem sempre estar levantando a mão e comentando. Quem quiser, em qualquer momento, levantar a mão e comentar. Ou perguntar, ou acrescentar alguma coisa. Agora, sobre isso, a gente pode destacar hoje 3 coisas sobre essa mordomia do corpo. Nossa responsabilidade com esse corpo físico que Deus nos deu. Primeiro, nós entendermos que a redenção, a santificação, né, a salvação, ela inclui a salvação do corpo. Nosso corpo será redimido também, está sendo redimido e será redimido. Então, em primeiro lugar, a redenção do corpo. Em segundo lugar, o cuidado do corpo. Nossa responsabilidade em cuidar deste corpo que Deus nos deu. E em terceiro lugar, a santificação do corpo. É eu usá-lo para coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu direcionar o uso que eu faço dos membros do meu corpo para a vontade de Deus, para os mandamentos de Deus, para aquilo que agrada a Deus. Então, 3 coisas.
redenção do corpo, cuidado do corpo e santificação do corpo. Primeira coisa sobre a redenção do corpo, ainda enfatizando que Deus dá valor a esse nosso corpo, que o nosso corpo físico é importante para Deus, a gente pode ler lá no Salmo 139. 139, do 13 ao 16. Então, esse texto é importante porque ele fala que a criação de Deus continua. Certo? Deus criou o mundo lá muito tempo atrás. Criou o ser humano. E se a gente olhasse assim, só pelo aspecto biológico, a gente diria, Deus criou só Adão e Eva, e aí pela descendência dele, a humanidade foi sendo formada. E aí os seres humanos vão nascendo, vão morrendo, vai passando o tempo, vai chegar até nós hoje, como derivados de Adão e Eva. Embora isso seja verdade, no aspecto biológico, esse texto aqui de Salmo 139, ele diz que Deus criou o salmista, aquele que está escrevendo o Salmo, Deus o criou no ventre da mãe dele. Então, ele está falando que cada ser humano é uma obra específica de Deus. Não é que Deus, quando ele criou o mundo, ele fez tipo uma máquina, construiu uma máquina lá, aí ligou a máquina, deu energia, deixou a máquina funcionando sozinho. Então, o mundo sozinho, sem Deus, funciona sozinho, aí vai gerando outros seres humanos, o ser humano nasce, morre, se reproduz, nasce, morre, se reproduz e chega até nós hoje. Não é isso. O que ele está dizendo não é isso. Ele usa até o termo entretecido como como se fosse a pessoa fazendo um tapete, né? Ele vai juntando fio por fio, vai fazendo um desenho ali do tapete. Ele diz, foi assim que Deus me fez no ventre da minha mãe. E cada um de nós é uma pessoa única. E o nosso corpo faz parte dessa unidade, dessa coisa singular que é cada um de nós. E esse texto do Salmo 139 é importante porque ele diz, Deus que me fez. Foi Deus que me fez. Não foi assim, eu fui gerado, eu nasci e é só isso. Não, Deus está no negócio. Então isso é importante para nós, até para nós nos aceitarmos como pessoa. Quem nós somos? Por que eu sou assim? Por que meu corpo é dessa forma? Deus te fez. Você é uma obra de Deus. Deus te criou. Deus te criou assim. Sim. Exatamente. Ele é um artista. Você é uma obra que Deus fez. Assim como o cara lá, o pintor, ele vai lá, faz a pintura com todo o cuidado, faz a escultura com todo o cuidado dele, a obra de arte dele. Assim somos nós. Então, a palavra de Deus, ela nos direciona para nós recebermos quem nós somos, a nossa pessoa, como também um presente de Deus, como uma obra que Deus fez. E valorizar porque ela vem de Deus, certo? Sobre a pessoa não se aceitar, muitas vezes é a falta desta noção que nós estamos vendo aqui. Se você entender que você é uma obra de Deus, você vai se dar esse valor e essa aceitação, né? Então, se tudo que Deus faz tem um propósito, já tem isso na palavra. Então, a nossa existência, o nosso corpo também tem um propósito. Eu tenho que perguntar a Deus qual é o meu propósito neste mundo. E eu sou uma obra de Deus neste mundo. Deus tem algo a fazer neste mundo por meio de mim. Então, eu tenho que me afinar, né, me sintonizar com este propósito de Deus, né? Perguntar a Deus qual é o meu propósito neste mundo. E está me encaixando nisso. Sabendo que se Deus me fez neste mundo, então Deus tem uma missão para mim, né? Deus tem uma vocação para mim neste mundo. E o meu corpo físico faz parte desta vocação, porque é através desse meu corpo físico que eu vou cumprir essa vocação. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem um filho, né? Só que não cuida da saúde. Não cuida da saúde. E aí, por fato dele não cuidar da saúde, ele acaba desenvolvendo uma doença, assim, uns 5 anos depois que o filho nasceu. Aí é uma doença que se ele cuidasse da saúde antes, ele teria prolongado a sua vida.
E aí o filho dele com 5 anos ainda precisa, né? Do pai ou da mãe, tanto faz. Do pai e da mãe ainda muito, com 5 anos de idade. Mas essa pessoa que não cuidou da saúde e por causa disso teve a sua duração abreviada, vai acabar desamparando o filho, né? Se desenvolver uma doença grave e vier a falecer. Então, não é irrelevante isso. Questões de saúde, do cuidado do corpo, nos afetam porque, ao afetar a qualidade e a duração da nossa vida neste mundo, afeta o cumprimento da nossa vocação nesse mundo. Porque ele poderia estar cuidando do filho por muito mais anos e vai cuidar por menos anos porque nos anos anteriores ele não cuidou do seu corpo. E aí teve a sua existência aqui abreviada, como consequência de não ter cuidado do seu corpo. Isso é só um exemplo relacionado a aqui, assim, a gente não tem que fazer uma separação, né? As coisas morais e espirituais e as coisas físicas, que estão entrelaçadas. Essas coisas têm consequências umas para as outras, certo? A negligência nas coisas físicas tem consequências nas coisas espirituais também, porque eu vou ter uma atuação neste mundo abreviada por causa da minha negligência com o meu cuidado físico do corpo. É só um exemplo de como essas coisas estão juntas. Sobre ainda a redenção do corpo, a gente aprende que este corpo que nós estamos hoje, ele é corruptível. Tendo entrado o pecado no mundo, ele corrompeu o propósito original da criação de Deus. E a partir daí entrou a dor, entrou a morte, entrou a doença, entrou o envelhecimento, entrou a fraqueza, entrou a vulnerabilidade. Então, este é um corpo corruptível que, se Jesus não voltar antes, um dia irá falecer neste mundo. Nosso corpo físico vai falecer, este corpo corruptível. Mas a redenção que Cristo efetuou por nós, ela inclui a redenção deste corpo, porque ele será ressuscitado. Quando diz lá em 1 Coríntios 15, queria que a gente abrisse lá, 1 Coríntios 15, do 47 até o 54. Ele fala exatamente isso. Cristo veio a esse mundo, ele não veio só como um anjo, ou só como uma imagem, só como uma voz, ou como um fantasma, um espírito. Ele veio com um corpo humano, porque a redenção dele inclui a salvação dos corpos humanos também, os corpos físicos. 1 Coríntios 15, do 47 ao 54. Quem achar pode ler. Então, nós trouxemos a imagem do terreno, certo? A imagem de Adão. Nosso corpo é semelhante ao corpo de Adão. Mas agora não, lá no futuro, após o juízo final, após a ressurreição dos mortos, nós teremos a imagem do celestial. É o novo ser humano, que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, aquele corpo novo de Jesus ressuscitado, ele é diferente. Tá? Aquele corpo antigo de Jesus, quando os homens bateram nele, crucificaram, colocaram coroa de espinho, ele era corruptível. Ele poderia ser morto, poderia ser ferido, certo? Ele foi ferido, ele sangrou. E aí ele foi crucificado, morreu na cruz. Então aquele corpo ali em que Jesus veio, na sua encarnação, ele era um corpo corruptível que poderia morrer. Agora o novo corpo de Jesus ressuscitado, ele não pode mais morrer. Nada pode acontecer com ele. Ele é incorruptível. E o que diz aí 1 Coríntios 15 é que, como nós trouxemos a imagem do terreno, assim como nós fomos feitos à semelhança de Adão, nós seremos feitos à semelhança de Cristo. Traremos a imagem do celestial, do homem celestial, novo homem de Cristo. Só que eu queria enfatizar o seguinte: a gente não deve confundir isso e achar que esse corpo novo da ressurreição é um corpo assim,
totalmente espiritual, sem materialidade. Ele também será um corpo material. Embora ele seja diferente deste corpo atual que nós temos, ele também será material, também será físico, será uma coisa concreta também no novo céu e na nova terra. Mas incorruptível, que não pode envelhecer, que não pode ficar doente, que não pode morrer, que não pode ser ferido, etc. Quando a gente lê lá em Lucas 24, Jesus no seu novo corpo ressuscitado, ele exemplifica isso, porque ele fala sobre a materialidade dele que estava ali em frente aos discípulos. Eles pensavam, estamos vendo um fantasma, um espírito? Ele falou, não, eu não sou um fantasma, um espírito. Vocês podem ver que eu tenho ossos e carne. Mas vamos ler o texto. Lucas 24, 37 a 43. Eu queria pedir o seguinte, para ficar mais dinâmico, quem for ler, lê todos os versículos, tá? Em vez de ser salteado, para a gente poder andar mais. Lucas 24, do 37 ao 43. Então Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece aos discípulos e ele fala para eles, apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então aquele corpo poderia ser apalpado com o toque, com o sentido do tato. Então era um corpo material, que tinha carne e ossos. E aí, para provar ainda para eles que era um corpo material, ele ainda pediu uma comida. Deram uma comida para Jesus ressuscitado, e Jesus ressuscitado comeu aquela comida que eles ofereceram. Então, esse corpo, agora volta lá no começo que a gente falou, do Salmo 139. Esse corpo que Deus criou, e que por causa do pecado, ele está numa forma de fraqueza, que vai envelhecer, ficar doente e morrer, esse corpo que Deus criou, Deus vai restaurar de uma forma incorruptível. Porque aquilo que Deus criou, na forma do nosso corpo, Ele vai manter. Você vai continuar sendo você, do jeito que você é. Você não vai ser outra pessoa. Você vai ter essas características que você tem hoje. Porque Deus te criou, certo? O que Deus fez, tudo que Deus fez lá em... Tem um texto que eu não lembro qual texto, mas fala, tudo que Deus faz dura eternamente. Então, Deus te fez, e apesar do pecado te conduzir à morte, Deus te redimiu. Quando Deus te ressuscitar, vai continuar sendo você mesmo. Porque Deus vai preservar aquilo que Ele criou. Ele criou você, então Ele vai preservar você por toda a eternidade. Você vai ser a mesma pessoa com esse mesmo corpo por toda a eternidade. Sem as fraquezas, sem as corrupções, sem ficar doente, sem envelhecer, sem morrer. Porque Deus vai assinar embaixo daquilo que Ele fez. Quando Ele te criou, há muito tempo atrás, quando você estava no ventre da sua mãe, Deus te criou, e agora Deus te redimiu, Deus vai estar te confirmando para sempre quem você é como criatura dele, na eternidade. Mas é um pensamento que faz sentido, né? Já que todas as deficiências e fraquezas que nós temos aqui são derivadas de consequência do pecado, e na ressurreição não haverá mais pecado, nem haverá as consequências da maldição do pecado, então elas poderão ser revertidas. Então quem era cego vai enxergar, quem tinha deficiência motora vai andar normalmente, vai ter a mão normal. Se ele nesse mundo foi decepado o braço dele, na eternidade o braço vai estar completo, pode ser, faz sentido o que você está falando, mas eu não posso confirmar biblicamente com o texto que conte isso exatamente, né? Continuando, a gente falou que existe essa redenção do corpo, e por causa disso, porque é um corpo importante que Deus vai redimir, nós temos o dever, para a honra de Deus, de cuidar dele hoje, de aceitá-lo como ele é e de cuidar dele. Quando a gente lê lá em Efésios 5, 28 e 29, ele fala de passagem sobre essa realidade, né? Esse sentimento. E o próprio Deus, ele coloca instintivamente nos homens, mas a palavra de Deus confirma que é nosso dever também.
Efésios 5, 28 e 29. Então, nessa passagem, ele fala, assim, em paralelo, que o normal não é odiar o próprio corpo. Se a pessoa odeia o próprio corpo, ela está fora da normalidade. Isso é um distúrbio mental, certo? Que tem que ser sanado, tem que ser curado. Nós não devemos odiar o nosso corpo, detestar o nosso corpo. Devemos aceitá-lo como um presente de Deus. E responsabilidade de cuidar dele e de alimentá-lo, etc. Sustentá-lo. Né? Isso inclui nós não nos arriscarmos a nossa vida desnecessariamente. Quando tem o mandamento bíblico, não matarás, ele é apresentado para nós nessa forma negativa, mas qual é a implicação positiva dele? O que significa não matar? Significa preservar a vida. Tanto a vida dos outros, quanto a minha própria. E nessa preservação da vida existe a questão do cuidado da minha saúde e do cuidado da minha segurança. É um dever moral eu cuidar da minha própria segurança. Eu não arriscar a minha vida desnecessariamente. E arriscar a vida desnecessariamente então uma imoralidade, é um erro moral eu arriscar a vida desnecessariamente. Eu vou dar um exemplo, eu sei que está bem longe da nossa realidade aqui, mas existe assim, certos esportes que a pessoa pratica, e se joga com elástico, se joga com paraquedas, só por esporte, né? Não tem nenhum propósito aquilo, só pelo ele sentir aquela adrenalina. E esses são esportes que têm grande quantidade de óbitos, né? As pessoas morrem por causa disso, né? O paraquedas não abre, o elástico arrebenta. Então esse é um exemplo, né, de uma pessoa que, assim, desnecessariamente ela arrisca a sua vida. Né? Isso é um erro moral. Né? Na mordomia do corpo, nós devemos preservar a nossa vida ao máximo. Né? Não posso ficar tentando a Deus. Como a própria passagem da tentação de Jesus, ele fala isso, né? Nós não temos o direito de colocar Deus à prova. Né? E o diabo sugere a Jesus, se joga daqui de cima, que Deus vai mandar os anjos e vão te amparar. Né? Aí Jesus fala, a Bíblia também fala que nós não devemos colocar Deus à prova, né? Abusar de Deus. Né? Apesar de que nós cremos, né, na proteção de Deus, essa proteção não me dá o direito de abusar dela e de eu me colocar em situações perigosas sem um motivo, né, sem um motivo forte para isso, sem um motivo razoável para isso, desnecessariamente. Então, o tentar a Deus, que Jesus falou que nós não podemos, seria ele, né, arriscar a sua vida só para testar, só para ver se Deus realmente protege ele, que é uma imoralidade. São exemplos, às vezes, difíceis, né, porque tem uma questão, né, do heroísmo, de salvar um inocente e tal, mas a gente tem que ver se a gente dá conta, né? Se a gente vai dar conta do nosso heroísmo e tal, de tentar salvar. Se ele não dá conta, em termos gerais, qualquer tipo de esporte que seja muito perigoso, é uma coisa difícil de encaixar aqui, né? Essa moralidade, né? Porque entre eu perder a minha vida e ganhar a corrida de Fórmula 1, colocar na balança essas coisas, o que vale mais? Né? Aí vai ganhar o campeonato, vai ganhar a corrida, etc. Vai ficar rico e aí arriscando a vida. Aí daqui a pouco morre, bate lá o carro, morre. E aí? O que valeu isso? Né? O que valeu isso? E também as pessoas querem ver isso, gostam de ver uma coisa que a pessoa está arriscando a vida desnecessariamente, né? É diferente, né? O exemplo que a Garça deu lá do apartar uma briga, é diferente porque tem uma motivação forte ali para salvar a vida. É diferente de um bombeiro, né, que está indo salvar pessoas. Aí ele tem um risco de vida, mas ele tem uma motivação forte para isso, que é salvar a vida dos outros. Agora, por esporte, realmente fica bem fora da moralidade dele. Continuando sobre o cuidado do corpo, a gente lê lá em Tiago 5, do 14 ao 16, que existe uma orientação em que a gente
uma orientação da palavra, em que a gente, fazendo tudo que está ao nosso alcance, pela nossa saúde, ainda assim, nós podemos pedir uma intervenção, uma bênção de Deus sobre a saúde. Quando Jesus ele curava os cegos, limpava os leprosos, ele levantava os paralíticos, ele entra um pouco naquilo que o irmão Roberto falou, né? No reino de Deus não vai ter essas coisas. Então Jesus está pregando, anunciando, chegou o reino de Deus. Então ele demonstrava que o reino de Deus chegou curando aquelas pessoas. Porque no reino de Deus não vai haver doença. E aí, como parte das bênçãos da nossa salvação, da mediação de Jesus Cristo, nós podemos pedir a cura das doenças. Nós podemos pedir. É claro que é possível Deus não atender. É possível Deus não fazer um milagre. Mas ao pedir milagre de cura, obrigado. Ao pedir milagre de cura, eu estou honrando essa minha fé que eu tenho no poder de Deus e no reino que Jesus anunciou. Quando diz lá em Isaías, tomou sobre si nossas enfermidades, tem um lugar do Evangelho de Mateus que aplica isso às curas dos doentes. Então, mesmo que a gente não receba o milagre, nós honramos a Deus pedindo o milagre das curas, das doenças ou de qualquer situação, né? Mas especificamente, como a gente está falando sobre mordomia do corpo, existe isso de nós colocarmos para Deus os problemas corporais nossos e das pessoas da nossa volta. Isso inclui o orar pela cura das doenças. Vamos ler lá Tiago 5, de 14 a 16. Então, aplicando isso, a mordomia do corpo, a nossa mordomia do corpo, inclui a nossa oração pelo bem do corpo. Tá? A gente tem que ter vergonha, receio, até, às vezes, assim, uma falta de fé, né, de orar por milagres físicos. Nós podemos orar por milagres físicos. Se Deus atender, Deus será glorificado. Se Deus não atender, é porque Ele tem um propósito ali com a continuidade daquele problema físico. Nós podemos orar livremente. A Bíblia incentiva a gente a estar orando pela nossa cura física e cura física das pessoas da nossa volta. Ele tem poder para curar. Então, eu estou glorificando a Deus com isso. E, ao mesmo tempo, eu estou entregando também aquela situação nas mãos de Deus, né? O que Deus fizer, eu vou estar aceitando. Mas nós, assim, podemos assim, ir além, né, nessa ousadia, né, de pedir milagre. Podemos pedir mais. Pedir com mais fé. Quem sabe, assim, pedindo com mais fé, aconteça mais. Isso não existe assim. Eu não tenho que me retrair sobre esse assunto, certo? Eu posso pedir e tomara que Deus atenda. Tomara que aconteça um milagre mesmo e seja glorificado. Então a gente pode pedir para todas as doenças, pedir a cura de Deus. Eu estou honrando a Deus, confiando, né, declarando para Ele que Ele é capaz de curar todas as doenças. Então, essa questão de eu orar pelos problemas do corpo faz parte da mordomia do corpo. Não só doenças físicas, como doenças psicológicas, doenças mentais, eu posso estar orando para Deus estar curando a mim e as pessoas à minha volta. Vamos para o terceiro tópico de hoje, que é a santificação do corpo. Eu queria abrir lá em Provérbios 6 para um exemplo negativo. Um exemplo negativo. Alguém usando mal o seu corpo. Provérbios capítulo 6, o versículo 16 até o 19. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Exemplo negativo, de uso negativo, né? Uso errado do corpo. Então citou 7 coisas que Deus detesta. E é interessante o modo como ele fala, né? Ele fala falando das funções do corpo, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam para fazer o mal. Então,
Esse é o uso errado do corpo. O uso do nosso corpo para pecar. Agora lá em Romanos 12. No versículo 1. Pode ler o 2 também. Romanos 12, versículo 1 e 2. Então ele roga que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Isso é interessante, né? Que é um paradoxo, sacrifício vivo. Por quê? Porque o sacrifício, quando sacrificava um animal, matava o animal. Então o sacrifício implica em morte. Mas ele diz, você neste mundo, para a glória de Deus, né, para honrar o Cristo que te salvou, você apresenta o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, que durante esta vida estará sendo consagrada a Deus. Apresentando o meu corpo. Apresento todos os instrumentos, todas as coisas que eu posso fazer pelo meu corpo, tem que ser para a glória de Deus e conforme a vontade de Deus. Então a gente viu o exemplo negativo. Os olhos altivos, né? Os olhos cheios de orgulho. A língua mentirosa. Então, qual é o contrário dessas coisas? Qual é o contrário dos olhos altivos? Os olhos orgulhosos. Qual é o contrário? Pode estar aí. Humildade. Né? Humildade. Os olhos humildes. Qual é o contrário da língua mentirosa? Que fala a verdade. Certo? Os pés que se apressam para fazer o mal. Qual é o contrário disso? Né? Vamos abrir lá no Salmo 1, versículo 1. Não precisa nem abrir, todo mundo sabe de cor. Mas vamos lá. Salmo 1, versículo 1. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o segundo? Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira coisa, conselho dos ímpios, tem a ver com mentalidade, né? Eu seguir a mentalidade do mundo, os valores do mundo, os pensamentos do mundo. Agora, as outras duas coisas têm a ver com o uso do corpo, porque está falando dos locais que ele frequenta. Conselho dos ímpios, qual é o segundo? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então isso tem a ver com o corpo. Porque o seu corpo, ele pode estar num lugar, num ambiente, numa companhia que é saudável para você ou não. Você pode estar numa companhia, num ambiente que te induz ao pecado ou não te induz ao pecado. Você escolhe onde você vai estar. Você escolhe onde você vai gastar o seu tempo, ou qual tipo de conversa você vai estar participando, qual tipo de roda você vai estar integrando, né? Qual tipo de amizade você vai estar, né, alimentando. E você no controle do seu corpo, você decide se você vai ficar ali ou não, no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores, ou se você vai buscar algo que é coerente com o seu compromisso com Deus. Porque lá no Romanos 12 falou, o seu corpo tem que ser consagrado a Deus como um sacrifício vivo para fazer a vontade de Deus nesse mundo. E é necessário discernimento para isso, né? O tempo que eu estou gastando, os tipos de conversas, de ambientes que eu estou frequentando, se eles são coerentes ou não com essa consagração do meu corpo a Deus. Certo? Então, eu evito, né, a gente deve evitar generalizar assim, porque cada caso é um caso, mas nós temos que ter o discernimento. Tem coisas que afetam um irmão e não afetam o outro. Tem coisas que para um irmão vai ser fraqueza, para o outro não vai ser. Então, ao invés de a gente criar regras, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode tal lugar, não pode. Cada um de nós tem que discernir. Em vez de perguntar em geral, o crente pode ir em tal lugar fazer tal coisa? Pode. O crente em geral? Não. Você tem que perguntar, você pode. Porque esse ambiente
este tipo de conversa, esse tipo de companhia, esse tipo de local, esse tipo de atividade faz você pecar, ele pode não fazer você pecar. Você, não, tenho autocontrole, eu tenho a minha cabeça formada, não vou me deixar influenciar. Pelo contrário, eu que estou influenciando um deles. Amém. Se isso é verdade, amém. Mas nós temos que ter, né, um discernimento para quando eu estou num ambiente que me faz pecar, eu tenho que evitar ele. Eu tenho que evitar aquele costume, aquele evento, aquelas companhias que me induzem ao pecado. Que glorificar a Deus é prioridade na minha vida. Mas pode falar. Tem a capacidade de influenciar ou desinfluenciar. Agora, sobre isso aí de festas, né? É mais de família, né? Tem uma dica. Uma dica é a seguinte: a dica é ficar menos tempo, né? Ficar só o começo ali. Faz a social. Né? Faz a social, aí cumprimenta todo mundo, participa ali e tal. E aí, porque essas coisas, esses ambientes, eles vão piorando com o tempo, né? No começo tá todo mundo quietinho, todo mundo normal, todo mundo tá bem, né? Ainda não, pode até já estar bebendo, mas ainda não chegou, né? Nos efeitos, né, da bebida. Então tem essa questão, no começo da festa as pessoas são mais tranquilas, né? Pode ficar menos tempo. É uma maneira da gente equilibrar isso aí, de não ser assim, não vou porque eu sou o santão e eu não misturo com vocês. Mas também, né, no final, a gente sabe que no final as coisas vão piorando, então fica menos tempo. Antes que tem essa maneira de equilibrar, ficar menos tempo. Que é pecado que não é, Sim, né? também cada um tem fraqueza diferente. Sim. Então uma pessoa tem uma fraqueza que leva a coisas piores, para outra não. E sobre essas questões aí, tem pessoas o seguinte, antes de se converter, ela tinha esses costumes. Então não é que o costume ele em si é pecaminoso, mas ele te lembra daquela vida antiga, e aí faz ter saudade daquele tempo e tal, e pode conduzir para outras coisas. Cada um de nós tem personalidade diferente, temperamento diferente e tem uma história diferente. Então, as nossas pedras de tropeço são diferentes. Por isso que eu falei que não pode ficar generalizando, o crente não pode isso, não pode aquilo, não. Depende do crente. Cada um de nós tem que saber aquilo que está me induzindo, que pode me induzir ao pecado ou não pode me induzir. Cada um tem que se examinar quais são as suas fraquezas e quais são as suas forças. Quais as coisas que te afetam e coisas que não te afetam. Porque quando entra nessa maneira de ser cristão, né, de ser igreja, de criar um monte de regras, eu vejo que assim, é uma pessoa que tem fraqueza naquelas áreas e projeta para todo mundo. Então, aquela pessoa tem fraqueza naquilo. Então, eu acho que se todo mundo for naqueles locais, fazer aquelas coisas, vai pecar também como ela pecaria. Então, mas não. Tem que ser um discernimento individual de cada um de nós. Aquilo que me faz pecar e o que não me faz pecar. Você até citou já o texto que a gente ia ler, que é 1 Coríntios 6. Vamos ler do 1 Coríntios 6, do versículo 12 até o versículo 14. Certo? Aqui no final do 14 ele volta ao que nós falamos, né? Como este corpo será ressuscitado para a glória de Deus, eu tenho que usá-lo conforme a vontade de Deus. E nesse versículo 12 a gente aprende dois princípios aqui sobre o uso do corpo. Porque como é que eu vou discernir aquilo que eu posso ou não, que a minha pessoa, posso ou não fazer com o meu corpo? Né? Tem coisas que são lícitas, mas não convém. E coisas que são lícitas, mas eu não me deixaria dominar por nenhuma. Então, é importante eu perguntar se é conveniente. É conveniente. Aquilo que eu faço com o meu corpo não afeta só a mim. Afeta todas as pessoas que estão me vendo. Então, às vezes, nem eu que vou tropeçar, às vezes a pessoa que vai tropeçar. Porque é fraqueza para ela. E ao me ver fazendo, ela vai ser induzida a fazer também. Só que para ela é fraqueza. Então, eu assim, por amor aos meus irmãos,
que tem fraqueza em certas áreas, a gente pode ter que evitar certas coisas, que a gente sabe que não é assim, não tem nada na Bíblia dizendo isso é pecado. Mas o meu amor pelo meu irmão fala mais alto. Eu não quero que ele tropece. Então eu renuncio ao meu direito de estar naquele lugar, fazer aquela coisa, etc. Que mesmo que a Bíblia não diga que é pecado, mas eu renuncio a esse direito porque eu tenho um amor ao meu irmão, porque eu não quero que ele peque. Porque eu sei que ele é fraco, se ele vê eu fazendo, ele vai fazer também, só que para ele vai ser tropeço. Então, não, essas são as coisas que não convém. É lícito, mas não convém. Certo? Porque eu estou preocupado com os outros. Eu amo eles, não quero que eles caiam ladeira abaixo no pecado. E tem o outro princípio, não me deixarei dominar por nenhuma. Então tem coisas que são lícitas, mas se está me dominando, se torna errado por eu ter me deixado me dominar. É errado comer? Não, é necessário comer, até para cuidar do corpo. Agora comer muito. Comer muito é pecado. Comer muito é pecado, porque a Bíblia fala claramente, né? Glutonaria, gula, tem na Bíblia. Só que é um pecado que não é muito enfatizado, né? Porque a gente compensa, né? Não bebe a bebida alcoólica e compensa na comida. Né? Mas isso está errado também. Não posso compensar na comida. Não posso fazer desse prazer da comida um ídolo, né? Comendo além do necessário, né? Empanturrando, né? Ficando cheio desnecessariamente, né? É o equilíbrio, né? A questão é o equilíbrio. Qualquer coisa, vou te dar a palavra, mas só para não perder isso aqui. Qualquer coisa normal da vida, em excesso é errado e em falta é pecado. Comer é normal. Comer muito é errado, comer pouco é errado. Dormir é normal. Dormir muito é ruim, dormir pouco é ruim. Trabalhar é normal. Trabalhar muito é ruim, trabalhar pouco também é ruim. Todas as coisas, você pode aplicar para todas as coisas normais da vida. Em excesso está errado e em falta está errado também. Sim, nesse caso que a Marlene citou, ela está pensando lá na frente, né? Em algum momento, se ela tiver a oportunidade de testemunhar de Jesus, ela acha que vai ser incoerente, né? Certo tipo de brincadeira, de comentário, né? Aqui em 2 Timóteo 1,7, deu espírito de poder e de amor e de equilíbrio, né? A minha versão está espírito de... Não é de temor, não é de medo, mas é de força, de amor e de moderação. Então, o Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo nos dá amor, e também nesse texto o Espírito Santo nos dá moderação. Todas as coisas do corpo, que vamos fazer por meio do corpo, como nós dizemos, tem que ser feita com moderação. Mas quem é que me diz qual é a moderação que eu tenho que ter? É o Espírito Santo que vai dizer. Para fechar, queria abrir em Tiago 1. Como nós falamos dessa questão do discernimento caso a caso, que tem que ser, que o certo é esse, ao invés de eu generalizar, cada um discernir na sua vida aquilo que faz tropeçar ou não faz tropeçar. E a gente leu agora, 2 Timóteo, que o Espírito Santo é um Espírito Santo de moderação. O caminho está aqui. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5. Então, é uma promessa aqui que Deus dá sabedoria. Se nós buscarmos a Deus em oração, Ele nos dará sabedoria sobre essa moderação que nós devemos ter em todas as coisas. Vamos estar aí. O meu ainda fala que não lança no rosto. Não lança no rosto. Quer dizer que Deus, Ele dá liberalmente. Ele não cobra da gente, sim. Ele não dá de má vontade. Ele não cobra da gente isso. Ele quer dar sabedoria para a gente. E ordena aqui em Tiago 1 que nós oremos pedindo a sabedoria de Deus para a nossa administração
de todas as coisas, inclusive o que a gente falou hoje sobre a administração do nosso povo.